Vocês já ouviram falar do método Gucci? Se não, dá uma olhada nesse vídeo aí. Um dos métodos mais usados aí hoje para priorizar uma atividade de manutenção é o método Gucci. O que significa Gucci? O G significa gravidade, o U significa urgência e o T significa tendência. Vocês podem observar no canto direito aqui, existem 3 tabelas e cada tabela é numerada de 1 a 5 com uma descrição na frente, certo? Essas descrições, justamente com esses números, vão dar uma força para que a gente possa definir a prioridade da atividade. Então aqui eu deixei preenchido já para adiantar o vídeo. Aqui eu coloquei o tag, um tag fictício, né? Eu coloquei as anomalias, né? E o local, um exemplo. Então aqui nesse primeiro item coloquei que existe um vazamento de água de uma bomba centrífuga, certo? Na estação de tratamento de água, no ETA. Então, o legal seria que vocês sentassem com a pessoa de cada área e identificasse cada coluna dessa com uma numeração, que seria um número para dar força à prioridade. Então, vamos dizer que esse vazamento de água, a gravidade dele seja pouco grave, certo? Então, coloca o número 2. A urgência para que essa atividade seja feita pode esperar um pouco, né? Número 2, pode esperar um pouco. E a tendência de isso piorar em médio prazo. Então você coloca o número 3. Colocando esses números, vocês percebem que aqui gera um número. Esse número é algo muito simples. É simplesmente a multiplicação de um pelo outro, que vai te dar um número de prioridade. Então aqui um outro exemplo de uma vibração elevada em um redutor de uma principal esteira transportadora de bagaço, que eu vou identificar aqui como TC1. Da mesma forma que vocês fizeram no de cima, vocês vão fazer nesse de baixo. Então vocês vão na área, praticamente, na prática, tá? Vocês vão na área, leva junto o técnico que fez a inspeção, pega também o cara lá, o coordenador da área, o líder da área, e vão até o local e analisem a criticidade dessa situação. Então, vamos analisar aqui pela descrição. Aqui ele fala que é uma principal esteira transportadora de bagaço. Ou seja, o equipamento para todo o processo de produção. Então, aqui não tem muito o que ver, né? Se para todo um processo, a gravidade 5, extremamente grave. A urgência, ação imediata, 5 também. E a tendência é que vai piorar rapidamente, 5 também. Então aqui ele deu um número de prioridade, número 125. Vocês classificam do maior para o menor. E classificando, vocês vão ver qual atividade vocês têm que tomar uma ação primeiro, né? É lógico, vocês vão ter outras atividades aqui. Utilizando esse método, vocês economizam muito para a empresa. Porque se vocês atacam esse problema com antecedência, antes dele realmente parar, vocês economizam aí milhares de reais aí, né, em uma parada de produção. Mas eu sugiro que vocês utilizem esse método nos equipamentos de maior criticidade. Se você tem uma classificação de equipamentos A, B e C, os equipamentos de classificação A são os equipamentos mais críticos. São aqueles equipamentos em que se ele falhar, ele pode parar uma linha de produção inteira, né? Ele pode causar prejuízos maiores para a empresa. Então, todos os equipamentos que forem de classificação A, que vocês identificarem alguma anomalia, vocês tratam isso dentro desse método, porque esse método vai ajudar vocês a priorizarem essas atividades. Isso também ajuda muito em relação à decisão de custo que você vai utilizar naquela semana ou naquele mês, em relação ao deslocamento de mão de obra para aquelas atividades. Ou seja, você vai deslocar a sua equipe para algo que realmente vai fazer efeito na sua planta, não para algo que não vai gerar tanto impacto assim, caso aquele equipamento venha a falhar.